Quando o pai antigo dele voltou da guerra, a casa tinha que estar toda escura e quieta. Quando ele ficava triste ou bravo, ele batia a cabeça no chão. Ele começou a dizer, quando meu pai antigo estava na guerra, os amigos dele tinham que pegá-lo e levá-lo para um lugar seguro. E ele disse que havia sangue derramando. Ele disse que estava dirigindo um carro em uma estrada e que o carro foi destruído. Naquele momento, eu percebi que Riley podia estar se lembrando da vida passada. Pensei que achavam que ele era louco. Eu tô mesmo ouvindo o que eu estou ouvindo. Eu estava convencida de que a alma do meu irmão tinha voltado como meu filho. Meu filho de 6 anos começou a falar sobre um pai antigo desde que aprendeu a falar. Ele me deu detalhes sobre o pai antigo voltando para casa da guerra e como ele percebia isso. Eu nunca pensei em vidas passadas, mas eu comecei a pesquisar e entrei em contato com uma médica e contei toda a história para ela. Ela pensou que fosse uma vida passada, mas eu não tinha tanta certeza. Meu filho descreveu a casa dele como sendo iluminada antes do pai ir para a guerra e quando ele voltou, era mais escura. O pai dele precisava que a casa fosse escura. As cortinas não podiam ser abertas, não podia ter nenhuma iluminação. E descreveu as coisas antes da guerra como em alta velocidade e depois da guerra as coisas ficaram mais lentas. Tudo tinha que ficar bem quieto e... se o irmão ou ele corressem pela casa e fizessem barulho, o pai gritava e berrava. Tudo precisava ficar no maior silêncio e fisicamente mais escuro. Na hora, eu pensei que ele estava descrevendo transtorno do estresse pós-traumático. Quando as pessoas passam por traumas, elas lembram de algumas coisas ou pesadelos e preferem ficar quietas ou num lugar escuro e, por isso, preferem ficar sozinhas. Não tem como uma criança de 3 ou 4 anos descrever esse transtorno desse jeito, sem ter, talvez, vivenciado tudo isso. Foi aí que eu percebi que o Riley poderia ter se lembrado de uma vida passada. Meu filho me chamou pelo apelido que só meu irmão usava. Penny! E ele se lembra de ter visto um avião que só meu irmão viu. Quando Noah tinha 4 anos, levamos as crianças para comer fora e já tínhamos feito os pedidos. Estávamos sentados lá, conversando um pouco, as crianças estavam desenhando no menu infantil e o Noah, do nada, ficou em pé no banco. Levantou os braços em um grande círculo e disse, quando eu estive aqui antes, eu morri. Eu perguntei, quando você estava onde? E ele disse, aqui, mamãe. Aqui. Eu disse, na Terra? Ele disse, na Terra. Ele pegou o braço e disse que estava dirigindo um carro assim em uma estrada e que o carro dele foi destruído, pegou fogo e que ele morreu. Isso me fez ficar toda arrepiada, porque foi exatamente assim que o meu irmão morreu 5 anos antes do Noah nascer. Foi um acidente de um carro só e o carro capotou. Ele foi atirado para fora do carro. O carro pegou fogo e... eu soube depois que a Tranny, eu e o pai do Craig acordamos às 3h20 da manhã. Nós estávamos em 3 lugares diferentes e nós acordamos exatamente na mesma hora. Porque acreditamos que essa seja a hora exata que ele morreu. Eu sei que teve bebida envolvida e eu sei que teve alguma discussão em algum momento. Alguém tentou convencê-lo a entregar as chaves. E aí ele ficou agressivo e disse, não, eu vou. E não deixou eles pegarem as chaves e foi embora. Quando Noah tinha 3 anos, eu não falava muito sobre o meu irmão. Eu não entendia como ele podia saber sobre o meu irmão. Eu não me lembro de alguém ter falado sobre o acidente do Craig na frente do Noah quando ele era pequeno. Quando Noah falou sobre ter estado aqui antes e ouvi-lo recontar sua própria morte física, foi assustador. Pensamos que tivéssemos deixado o passado para trás quando meu irmão faleceu, mas eu começo a acreditar cada vez mais que o Noah é sua reencarnação. Minha mãe não estava convencida, mas isso mudou quando ele disse algo para ela que ele nunca poderia saber.